Boa noite, pessoal. Graça e paz seja com todos vocês. Hoje eu tô em viagem, eu tô aqui no Rio Grande do Sul, tô em Porto Alegre. Eu vim ministrar aqui hoje num congresso de missões, mas eu estou comprometido com as nossas lives das 23h07, por isso estou aqui. Mesmo em viagem, fui lá, preguei rapidinho, nem jantei, corri aqui pro hotel para poder estar com vocês, né? Porque eu estou comprometido com esse propósito aqui de nos edificarmos mutuamente por meio da palavra de Deus nessas lives aqui, ok? Ó, parece que tem gente aí que assistiu o culto de hoje. Teve gente aí que assistiu o culto de hoje. Então, a ideia aqui é comprometimento. Eu estou aqui porque eu estou comprometido com essas lives das 23h07, todos os dias. Estou comprometido com você, comprometido para que possamos mutuamente aprender aqui através da palavra de Deus. E o que eu queria compartilhar hoje é um pouquinho do que eu falei na mensagem dessa noite, na pregação dessa noite, tá bom? Mas antes disso, deixa eu saber de que cidade você está me assistindo, de que estado você está me assistindo. Coloque aí o nome da sua cidade, o nome do seu estado. Eu quero abençoar você, quero abençoar a sua cidade, quero abençoar seu estado, amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe o seu estado, ok? Que Deus abençoe o seu estado. Olha aí, tem gente de Floripa, Florianópolis, pertinho de mim aí. Eu moro em Balneário Camboriú, né? Então tá bem pertinho aí. Barra Mansa, Rio de Janeiro, Cuiabá, Goiânia, Natal, Rio Grande do Norte. Deus abençoe Natal. Boston, né, nos Estados Unidos, Palmas, Maceió, Fortaleza, Londrina, Rio de Janeiro, Zona Sul de São Paulo. Eu sou de Sobrinho, na Bahia, mas assisto de Teresina, no Piauí, Rio das Ostras, Mococa, São Paulo, Navegante, Santa Catarina, e meu vizinho também, de Navegante, Santa Catarina, Maceió, Alagoas, Pontal, São Paulo, Londrina, Paraná. Minha irmã está assistindo da Austrália, olha aí que bênção. Tá dando atraso? Sempre dá um delayzinho, gente, sempre dá um atraso. Brasília, DF, Itajaí, Vitória da Conquista, na Bahia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Massachusetts, Estados Unidos, Itapira, São Paulo, aí Salvador, Bahia, Itajaí, ó, outra vizinha aí, que eu moro em Balneário Camboriú, Itajaí é grudado lá, vizinha. Salvador, Cabe, Paraná, Volta Redonda, Rio de Janeiro, lá está o Apóstolo Joel, meu amigo, Camaçari, Bahia, Belo Horizonte, Macaé, Rio de Janeiro, perdão, Andirá, Paraná, Brusque, São Bento do Sul, Santos, Paraná, Natal, é isso mesmo, né? Olha aí, Deus abençoe todo o Brasil. Mantenópolis, Espírito Santo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Então bora lá. Vamos começar a nossa live, ok? Começa assim, ó. Clica nesse aviãozinho aí, ó. Escolha aí nos seus contatos 3 pessoas que também amam a palavra de Deus, também amam a mensagem do reino, e envia agora para elas aí esse aviãozinho com essa live, ok? Para que eles também possam assistir. Olha aí, tem gente de Uberlândia, né, Minas Gerais, Recanto das Emas, Porto Velho, tem gente de todo lugar. Gente do Brasil todo, tem gente de fora do Brasil também. Então, bora lá, envia essa live agora para alguns amigos. Riviera, Uruguai, ó. Envia essa live aí para alguns amigos que você sabe que também amam a palavra de Deus, que também gostam de aprender do reino. Então, vou compartilhar um pouquinho nessa noite. Eu estou aqui em Porto Alegre, eu vim ministrar aqui hoje no Congresso AME, um congresso da Igreja Luz para as Nações, uma igreja pentecostal que faz missões pelo Brasil e também na África, no Haiti. É um projeto muito lindo aí, eu vim ministrar aqui
a pedido do pastor Wagner, foi muito legal. Ministrei sobre o Evangelho de Mateus. Como eu disse ontem, tenho dito esses dias, né? O Evangelho de Mateus, ele trata de duas coisas principais, né? Ele tem dois aspectos principais. Quais são esses dois aspectos principais do Evangelho de Mateus? O reino de Deus, o reino dos céus e a volta do Senhor Jesus. O reino e a volta. Então, essas são os dois principais assuntos, né, do Evangelho de Mateus. E em Mateus 24, finalzinho do capítulo 24, e Mateus capítulo 25, Jesus nos conta 3 parábolas sobre o reino. Quais são elas? A parábola do servo bom e do servo mau, ok? A parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Hoje eu falei sobre a parábola das 10 virgens, né? E eu comecei dizendo o seguinte, que nós estamos vivendo um tempo de pandemia onde as pessoas estão muito atordoadas e estão preocupadas se nós estamos já vivendo os últimos dias, o final dos tempos, ok? E eu disse, e repito aqui, o que já disse aqui também nas nossas lives, né, das 23h07, que o relógio do fim dos tempos não são as catástrofes naturais, nem as guerras, nem os rumores de guerras, nem a fome, ok? Então, observe isso. O relógio do fim dos tempos é o evangelho do reino. Como está escrito lá em Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Então você diga, mas qual é a diferença do evangelho do reino para o evangelho que a gente sempre ouviu falar? Bom, o evangelho que comumente as pessoas têm o primeiro contato é o evangelho da graça. E existe uma diferença entre o evangelho do reino e o evangelho da graça. Existe não só uma, mas algumas diferenças entre o evangelho do reino e o evangelho da graça. Primeira diferença é a maneira com que eu vou adquirir, por meio desse evangelho, ou salvação ou galardão. O evangelho da graça fala de salvação. O evangelho do reino fala de galardão. E a maneira de adquirir salvação e galardão é completamente distinta, é completamente contrária. Ou seja, como que eu vou adquirir salvação? Pela fé, né? Na verdade é pela graça mediante a fé, ok? Eu vou adquirir salvação pela graça, mediante a fé. Não vem de obras, para que ninguém se glorie delas. Já o reino é galardão, é recompensa. Para que haja uma recompensa, tem que haver mérito e não graça, ok? Por isso, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é conquistado, não dado, conquistado com esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Os que se esforçam se apoderam dele. Ok? Então, a maneira de você alcançar a salvação e a maneira de você alcançar reino ou galardão é completamente distinta. A salvação se alcança pela graça, o reino se alcança pelo esforço. A salvação se alcança pela graça, mediante a fé, é um dom de Deus, é um presente de Deus, né? Já o galardão, o reino, é uma recompensa, requer mérito, requer obras, requer que eu assuma a minha responsabilidade, né, no reino de Deus, e requer que eu tenha obras de justiça, ok? Então são duas coisas que são completamente contrárias. E aí você entende por que o ladrão que estava na cruz, ao lado de Jesus, quando Jesus estava crucificado,
disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus parece desconversar ou ignorar a fala desse homem, respondendo dizendo assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, o paraíso não tem nada a ver com o reino. O que é o paraíso? O paraíso é o lugar para onde vão as pessoas que foram salvas. Ok? E o que é o reino? O reino é uma nova era. Quando nós terminarmos a era vigente, a era que nós estamos vivendo, que é chamada de Era da Graça, ou um sinônimo para essa era que nós vivemos agora, chamada também a Era da Igreja, vai ter o fim de uma era e o início de uma nova era. Na verdade, o que as pessoas chamam de fim do mundo, não é o fim do mundo, é o fim de uma era, chamada Era da Igreja ou Era da Graça. E vai iniciar, então, a Era do Reino. A Era do Reino vai durar 1000 anos. É chamado Reino Milenar, ok? Ou os 1000 anos em que os cristãos que se esforçaram e praticaram obras de justiça receberão a sua recompensa e usufruirão dela. Qual é a recompensa? Governo, reinar com Cristo. Reino é isso, é governo. Então os crentes fiéis vão receber uma recompensa que é autoridade sobre cidades, sobre nações, ok? E eles vão reinar juntamente com Cristo, eles vão compartilhar do governo de Cristo, e eles vão reinar juntamente com ele. Então, o Evangelho de Mateus fala basicamente disso. Fala do reino e da volta do Senhor Jesus. Na volta do Senhor Jesus, inicia-se a era do reino. Com a volta do Senhor Jesus, finda-se a era da graça ou a era da igreja, ok? Então, quando nós falamos que o relógio do fim dos tempos é o evangelho do reino, nós não estamos falando do evangelho da salvação. Depois que eu sou salvo, eu fui salvo pela pregação do evangelho da graça, eu preciso alcançar um lugar no reino por meio do ensino do evangelho do reino. Então, a pregação do evangelho da graça me salva, mas o ensino acerca do reino me faz vencedor, para que eu possa reinar com Cristo. Então são coisas diferentes, ok? E o Evangelho de Mateus, ou o livro de Mateus, fala desses dois aspectos, do reino e da volta de Cristo. E essa parábola que eu ministrei essa noite aqui, em Porto Alegre, a chamada parábola das 10 virgens, fala muito, muito acerca do reino. Aliás, ela começa assim, Mateus 25, capítulo 25, verso 1, a parábola começa assim, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, ok? Então, o reino dos céus será. Então, nesse tempo, vai ser assim, quando iniciar esse tempo chamado a Era do Reino, vai ser semelhante às 10 virgens. Então, a primeira coisa que nós precisamos observar é que existem 10 virgens, e as 10 são virgens. E se elas são virgens, isso não pode estar falando de ímpios, não pode estar falando de não cristãos, não pode estar falando... Quem é o ímpio? Aquele que não tem fé, é aquele que vive, ele vive totalmente incrédulo, ele não crê em Cristo, ele não crê em Jesus, então ele é chamado ímpio, porque pratica impiedade. Mas observe, quem são essas 10 virgens? Essas 10 virgens precisam estar falando, simbolicamente, essas 10 virgens falam daqueles que foram regenerados, daqueles que foram recriados em Cristo, ok? Recriados em Cristo. Por quê? Simplesmente porque a Bíblia nunca vai chamar virgem a um descrente, a um ímpio, ela só a uma pessoa que vive impiamente no pecado, ou impiamente, ou é ímpio e vive pecaminosamente. Então, a Bíblia vai chamar virgem, ok? Aqueles que foram recriados, renascidos em Cristo, tá bom? Então, essas 10 virgens falam de quê? De um povo que adquiriu uma nova natureza. Talvez você está aqui me ouvindo e você nem sabia que era possível adquirir de Deus uma nova natureza.
Sim, quando nós cremos que Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou, ou seja, que por Deus Ele foi ressuscitado dos mortos, nós recebemos dentro de nós, no nosso interior, o Espírito Santo. E quando nós recebemos esse Espírito Santo, nós recebemos uma nova natureza, que é contrária à nossa natureza humana e caída, que é a natureza de Deus. Então, dentro de nós, passa a existir duas naturezas. Uma natureza divina e uma natureza humana caída, e essa natureza decaída humana se opõe à natureza divina, à natureza de Deus, e a natureza de Deus se opõe a essa natureza caída. Por isso que Paulo diz, o espírito luta contra a carne contra o espírito, porque essa nova natureza está no meu espírito e a velha natureza está na minha alma. O que Paulo vai chamar de carne aí é a nossa alma, o nosso ego, o nosso eu, ok? Agora, essas 10 são virgens, mas a parábola fala dessas virgens, ela fala de 2 grupos. Quais são esses 2 grupos? Fala de um grupo que são virgens nécias, loucas, e o outro grupo que é de virgens prudentes, ok? Então, apesar das 10 serem virgens, 5 são loucas, 5 são nécias e 5 são prudentes. E também a parábola vai dizer que as 10 têm lâmpadas. Elas têm uma lamparina, né? Uma lâmpada. Tem azeite e uma chama, uma luz, ok? Essa luz é alimentada pelo azeite. Então, do que isso fala? Isso fala do Espírito Santo que veio habitar no interior daqueles que creram em Cristo. Então, ter uma lâmpada com luz, ter uma lâmpada acesa com luz e azeite, fala de ter o Espírito Santo habitando dentro de mim. Fala de ter luz, de ter vida, de ter o Espírito Santo no meu interior, ok? E as 10 tinham lâmpadas, e nas lâmpadas das 10 tinha azeite, e as 10 lâmpadas tinha luz. Ou seja, nós estamos falando de salvos, estamos falando de pessoas salvas, ok? A parábola está falando daqueles que foram salvos, alcançados por Cristo. Tá? Porque as 10 têm lâmpadas, na lâmpada das 10 tem azeite e na lâmpada das 10 tem luz. Ok? Porém, as 5 virgens nécias, elas foram ao encontro do noivo. E esse aqui é um outro ponto que a gente precisa analisar. Por quê? Porque o ímpio não vai ao encontro do noivo. Só a noiva vai ao encontro do noivo, né? Bandido não vai ao encontro da polícia. Assim também o ímpio não vai ao encontro do noivo. Só a noiva vai ao encontro do noivo, ok? E as 10 foram ao encontro do noivo. Porém, as 5 imprudentes, as 5 nécias, as 5 loucas, levaram as suas lâmpadas com azeite e luz, ok? Mas as 5 prudentes, além das lâmpadas com azeite e luz, elas levaram vasilhas cheias de azeite, ok? Elas levaram vasilhas cheias de azeite. Então, as 5 nécias levaram apenas as lâmpadas com luz e azeite, mas as 5 prudentes levaram suas lâmpadas, ok? E também vasilhas cheias de azeite. A vasilha cheia de azeite fala do quê? Fala de transbordar. Fala de não andar na medida. Fala de andar além daquilo que se espera. Fala de andar transbordando. Fala de andar com reservas. Fala de andar cheio a ponto de transbordar, a ponto de ter que armazenar, ok? O texto vai falar também, na parábola, que à meia-noite houve um grito, e esse grito foi o aviso da chegada do noivo, ou seja, o noivo chegou, saiu ao seu encontro, e aquelas 10 virgens estavam dormindo, porque o noivo tardou em vir, as 10 dormiram.
Então presta atenção, dormir aí na parábola não pode ser algo negativo. Por quê? Porque tanto as nécias, as loucas, como as prudentes dormiram. E dormir na Bíblia pode significar duas coisas, tá? Primeiro, apostasia. Quem dorme na fé? Os que apostataram da fé, que se deixaram levar por uma vida mundana, os que deixaram se levar por uma vida sem Deus, ok? Deixaram se levar por uma vida de religiosidade. Tem Deus, mas da boca para fora. Então, apostataram-se, apostasia. E outra coisa que pode significar dormir é a morte física, ok? E no caso da parábola aqui, nós estamos falando sobre a morte física. Por que nós estamos falando sobre a morte física? Porque as 10 dormiram, tanto as prudentes como as imprudentes, tanto as nécias como as prudentes. As 10 dormiram, então dormir aqui não pode ser algo negativo. E ao som, ao grito, quando à meia-noite se ouviu um grito, as 10 despertaram, as 10 levantaram, significa que todas ressuscitaram, todas elas ressuscitaram. E se todas elas ressuscitaram, ok? Nós estamos falando de salvos. Por quê? Porque esse grito que se deu à meia-noite, ele fala do toque da última trombeta. Ou seja, quando o anjo tocar a última trombeta, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós sabemos que aqueles que não têm a Cristo só vão ressuscitar no final, para o juízo final, depois do milênio. Ok? Então, está falando de salvos, porque as 10 despertaram quando ouviram o grito, quando ouviram o toque do arcanjo, o toque da trombeta. As 10 despertaram. E as 10 foram até o noivo. As 10 foram até o noivo. Só que 5 eram imprudentes, nécias. E essas 5 imprudentes disseram às prudentes: olha, o nosso azeite está acabando. Não tinha acabado ainda. O nosso azeite está acabando, é pouco. Por que esse azeite está acabando? Porque o noivo demorou em voltar. Então, o principal teste, o teste mais poderoso que o noivo fez com a noiva foi tardar em vir. Por quê? Porque ao tardar em vir, ele colocou as noivas, as virgens noivas, à prova. E algumas delas, as nécias, as imprudentes, não estavam cheias o suficiente para manter as suas luzes acesas até que o noivo chegasse. Então, isso fala de quê? De pessoas que se desanimaram na fé, que não olham para Deus, que deixaram Jesus pelo simples fato de Jesus estar demorando a vir. Eles acham que Jesus não vai voltar, que tudo isso sobre a fé é apenas uma falácia, ou que é uma conversa, uma tentativa de manipulação das massas, Então as pessoas têm esse pensamento, porque o noivo tarda, mas o noivo tarda para nos provar, para nos testar. Esse é o maior teste. Será que quando o noivo vier, a sua luz vai estar acesa, você tem azeite suficiente para esperar ele voltar? Ok? Então, essa é a ideia da parábola, tá bom? A ideia da parábola é essa. Você tem que ter azeite para manter a sua luz acesa até que ele venha. Até que ele venha. Então, olha que coisa interessante. Aquelas 5 que não tinham azeite foram até as 5 prudentes que tinham, além das suas lâmpadas e o azeite na lâmpada, um reservatório, dizendo: nosso azeite está acabando, dai-nos do teu azeite. Mas as prudentes disseram: não. Olha isso, a importância de saber dizer não. Eu sofri muito, e às vezes ainda sofro, por não saber dizer não. E nós precisamos aprender a dizer não. Nós precisamos aprender a dizer não. Para mim, a maior lição dessa parábola foi poder ouvir, ou ler, que as 5 virgens prudentes disseram para as imprudentes, quando elas pediram azeite: não. 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 E essa vai ser a lição mais importante dessa noite. Ok? Aprender a dizer não. Por quê? Olha o que elas vão dizer.
Não, porque pode acontecer de nós darmos o nosso azeite para vocês e acontecer de nem vocês, nem nós termos azeite até que ele venha. Então faça o seguinte, ide até os que vendem azeite e compre-o. Ide ao vendedor de azeite e compre-o. Ao que vende-o e compre-o. Ok? Então, as virgens prudentes se recusaram a ajudar as imprudentes. E aí prova também que essas virgens imprudentes são salvas. Porque se fossem pessoas não salvas e as prudentes se recusassem a ajudar, elas estariam pecando, porque nós não podemos nos recusar a ajudar alguém se achegar a Cristo e receber o Espírito Santo no seu interior, dentro de si. Ok? Mas eu não preciso ajudar as pessoas que são imprudentes para que não falte para mim e para eles, e eu não fique na mesma situação deles. Ok? Então, vá até o lugar correto, vá fazer o que eu fiz, vá buscar azeite para um reservatório, uma vasilha de reservatório. Então, dizer não aí é a lição dessa noite, saber dizer não, para que você também não fique enrolado como outra pessoa, se cair no mesmo problema, no mesmo erro, aprender a dizer para essas pessoas não. Então, eu estou aqui, eu quero saber se faz sentido para você. Se você teve problemas na vida por não ter dito não. Quem aí teve problemas por não ter dito não? Quero te ouvir. Faz sentido para você? Se faz sentido para você, fale aí para mim. Escreva aí para mim. Quero ler aqui. Faz sentido para você? Diz aí se faz sentido para você. Quem aí sofreu na vida por não ter dito não, na hora que deveria ter dito? Olha aí, quantas pessoas, ó. Olha aí, ó, a Bruna Sampaio, lá do Japão, está dizendo, ó, sim, né? Tá vendo? A doutora Eliette também, a Flávia Silveira também, olha aí, Tiziana também. Já me enrolou por não dizer não, ó. Então as pessoas se enrolam por não dizer não, tá vendo? Então, essa é uma lição importantíssima, a lição dessa noite. A lição dessa noite é importantíssima, né? Saber dizer não. E eu tenho uma lição ainda menor, mas não menos importante. Se você quiser, eu posso compartilhar também com você, porque aí nós podemos ter duas lições importantes essa noite. É uma lição menor, mas não menos importante. Sou prudente, falo não aí, ó. Já tive muitos problemas, o Ricardo tá falando aí, já teve muitos. Aí eu já sofri muito, a Cristina tá falando. Cadê? Esta lição é uma grande chave para a nossa vida. Isso, Simone. É assim, uma grande chave. Então, aprender a dizer não. Então, veja, as virgens prudentes, elas disseram não. Elas disseram não. Por que não? Não é porque elas são maldosas. É para que elas também não ficassem na mesma situação das imprudentes. Trabalhando o tempo todo para ser prudente, não vai chegar depois no final e acabar como as imprudentes, como as loucas, ok? Então elas disseram não. Então a principal lição dessa noite é aprender a dizer não. Diga não, ok? E uma outra lição, também nessa parábola, ok? É a gente não andar no limite. A gente sempre ter reserva, sempre ter sobra. Se o azeite dá para eu esperar até a vinda do noivo, mas na vinda dele o meu azeite acaba, o que pode acontecer? Se ele tardar um pouquinho que seja, eu fico sem azeite e a minha luz apaga. Então, ter um reservatório, ter uma reserva. Veja, as prudentes saíram com as lâmpadas, azeite e a sua luz acesa, mas levaram uma vasilha com azeite.
ou seja, elas levarão um reservatório. E esse princípio pode ser aplicado em tudo, né? Eu tenho um amigo, ele chama Pastor Eloy Lopes, ele é lá de Joinville. Eu acredito que esse pastor Eloy Lopes, foi uma das pessoas que mais me ensinou lições de vida que valeram a pena sim, poderosamente, intensamente. Esse pastor Eloy Lopes, lá de Joinville, ele é um homem muito sábio. E esse pastor acabou dando uma travadinha aqui. E esse pastor me ensinou coisas assim poderosíssimas, né? O pastor Eloy Lopes. E uma das coisas que ele me ensinou é essa tal da gordura, né? Que você tenha uma gordura a mais para queimar. Ele sempre falou isso para mim. Ele vive essa prática. Ele sempre falou isso para mim: Eduardo, tem que ter uma gordura a mais para queimar. O que ele está dizendo é a mesma coisa que a parábola está dizendo, só que de outra maneira. Que as virgens prudentes tinham um reservatório com azeite. Além da lâmpada com azeite, elas tinham um reservatório com azeite. Então, eu pude aprender desse pastor, o pastor Eloy Lopes, essa lição importantíssima. E por que eu digo que ele foi uma das pessoas mais importantes na minha vida, no sentido de me ensinar lições práticas da vida? Porque as lições que ele ensina, a gente vê claramente no viver dele, ele vive elas. Então eu sempre digo assim: pastor Eloy tem umas lições, ele tem algumas decisões, algum comportamento que parece duro, sabe? Mas no final você acaba vendo que ele tem razão, porque ele vive melhor. Estou arrumando aqui minhas pulseirinhas da Escola do Reino. Nem todos podem suportar aqui, ó. Então, ele vive melhor. Por que ele vive melhor? Porque esses princípios dão uma qualidade de vida melhor. Então, você não vai ficar preocupado, sofrendo, tenso, se você tem uma reserva. Faz sentido para você começar a partir de hoje a produzir essa gordura a mais para queimar, a guardar um pouco de azeite num reservatório? Estou abrindo os comentários aí agora, para você me dizer se faz sentido para você e se você topa junto comigo. Eu também vou praticar isso junto com vocês. Se vocês topam que possamos fazer nesses dias aqui, ok? Que possamos fazer algo diferente, que possamos nos comprometer a construir, né, um reservatório e guardar, armazenar ali azeite, gerar uma gordura a mais que pode ser gasta num momento difícil. Essa gordura aqui da barriguinha não precisa guardar não, essa você pode perder. Eu estou falando de outra gordura, que é um reservatório, é prudência. Essa gordura, esse reservatório é prudência. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Quem topa o desafio de hoje começar a construir, junto comigo nessa live, uma gordura ou um reservatório para o azeite? Quem topa? Quem topa junto comigo? Topa? Bora lá? Estou te dando lições práticas. Lembre-se, né? Todas as vezes que eu vejo as pessoas falando de desenvolvimento pessoal na internet, sobre alta performance, sobre dar certo, sobre viver experiências boas, ok? Eu sempre que eu vejo as pessoas, elas estão falando o que você deve fazer, ok? Mas raríssimas vezes eu vi as pessoas dizendo como você deve fazer. Então eu me propus a fazer essas lives não só para te dizer o que nós devemos fazer, mas como nós podemos fazer. E juntos, ok? Juntos. Porque eu aqui não me considero melhor que você. Eu também estou aprendendo com a vida, eu aprendo todos os dias, aprendo com as pancadas que levo da vida, aprendo com as dores, aprendo com a tristeza, aprendo com o choro, aprendo com as alegrias, aprendo com as experiências, né? E a ideia é que a gente que caminhou um pouquinho mais do que alguns, possa repartir com aqueles que ainda não passaram pelo mesmo caminho que a gente já passou, para que eles possam não cometer os erros que nós cometemos.
e também para que a gente possa compartilhar com eles como nós fizemos para acertar, para que eles possam acertar também. Então é isso, é compartilhar conhecimento. E eu estou aqui comprometido com essa live das 23h07. Todos os dias 23h07 eu vou estar aqui comprometido com você para que juntos possamos tirar da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus, princípios do reino que possam mudar a nossa vida por completo. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que estão com a mente transformada. Eu estou recebendo muitos testemunhos de uma virada de chave. Eu estou recebendo testemunhos ali no meu direct. E se a chave virou para você também, você tem que me mandar esse testemunho, tá bom? Eu quero ler testemunho de todo mundo, quero dar um coraçãozinho lá pro seu testemunho e vou chamar pessoas aqui ao vivo também para compartilhar esses testemunhos. Mas a mentalidade de muita gente já está mudando e eu estou recebendo muitos testemunhos, mas muitos mesmo. Hoje mesmo foi uma chuva de testemunhos. Deixa a live salva, pastor. A live vai ficar salva até amanhã, meio-dia. Ok? Então ela vai ficar salva até amanhã, meio-dia. Heraldo colocou metanoia. É verdade, Heraldo. Pura metanoia, né? A Aline Muniz colocou amém. Então tá bem, Aline. Vamos lá, amém, vamos lá. Posso mandar buscar azeite aqui? Olhe bem, preste atenção então. Nós vamos fazer isso, tá? Nós vamos nos comprometer a criar um reservatório de azeite e enchê-lo de azeite, né? A gerar uma gordura que a gente possa gastar num momento difícil. E nós vamos fazer isso junto, nós vamos construir isso junto. Eu estou te dizendo o que você tem que fazer e vou te dizer como. Como que eu vou fazer essa gordura? Como que eu vou fazer essa reserva? Você vai pegar, né, uma pequena parte do seu dinheiro, ok? Dos seus ganhos, e você vai guardar, ok? Você vai pegar uma pequena parte e nós vamos guardar. Eu também vou pegar uma parte, vou guardar, e você vai pegar uma parte e vai guardar. Eu te recomendo a fazer o que José fez. O que José fez? José ensinou o princípio da quinta parte. Ok? Se você guardar 20% do que você ganha como uma gordura, o dia que a fome bater, ok? Na sua casa não vai ter fome, como também não houve no Egito. Então, esse é o princípio da quinta parte, ensinado pelo meu amigo pastor Arão Xavier, através do livro Cadê a Vaca Gorda. Ele ensina isso no Brasil já há muitos anos. Esse livro dele é um best-seller, do Arão Xavier, ok? Então, eu vou me propor a fazer isso. E eu te convido, né, a topar esse desafio comigo e a gente fazer isso também. Vamos fazer isso juntos. Vamos construir esse reservatório juntos. Vamos construir essa gordura juntos, ok? Vamos juntos fazer isso aí. Faz sentido para você? Topa o desafio? Estamos juntos aí? Vamos nos comprometer a construir isso juntos, tá? Depois, se você puder, quando a gente sair dessa live, você vai lá no meu Stories, ok? No meu Stories. No meu Story não, perdão. No meu Story não, no meu feed, tá? No meu feed. Vai lá no último vídeo. O último vídeo fala do dízimo, mas não importa. Vai lá no último vídeo, no comentário, fale o que você achou dessa live, o que mais fez sentido para você da live de hoje. Marque lá 2 ou 3 pessoas, convide para a live das 23h07, ok? Amanhã nós vamos estar 23h07 de novo juntos. Convide 2 ou 3 pessoas para essa live. Todos os dias nós vamos estar aqui construindo juntos algo para o reino, porque você é o reino de Deus. A igreja é o reino de Deus. A igreja são pessoas. A igreja não é um CNPJ. A igreja não é um lugar onde você... Perdão. Igreja não é um lugar aonde você vai congregar, 4 paredes onde você vai congregar. Igreja é gente, ok? Igreja é gente. E essa gente, que chama-se igreja, é o reino de Deus. Então, se você cresce, o reino de Deus cresce. Se você avança, o reino de Deus avança, ok? Se você prospera, o reino de Deus prospera. Se você enriquece, o reino de Deus enriquece. Se você tem saúde, o reino de Deus tem saúde. Se você tem boa saúde emocional, o reino de Deus tem boa saúde emocional. Você é o reino de Deus, ok? Se você avança, se você viaja, se você
vai para um lugar mais longe, o reino de Deus vai até onde você está. Onde você pisa, o reino de Deus está manifestado, ok? Então é isso. Essa é a lição de hoje. Deixa eu te fazer um convite. Dia 24 de outubro desse mês, ok? A partir das 2 horas da tarde, eu vou fazer um evento ao vivo. 100% online, tá? E também totalmente gratuito. Vai ser gratuito, online, né? E ao vivo. Esse evento, para você participar dele, você precisa se inscrever. Como? Você vai na minha bio, tá? Clica no link aí que está na minha bio e você vai ser direcionado para um grupo, né, do WhatsApp, onde nós vamos te mandar o link, ok? Mandar o link para você, para que você possa acessar a sala. Deu uma queda aqui na conexão. Mas para que você possa acessar a sala de estudo, ok? Eu vou dar 4 ou 5 horas de aula ao vivo. Vai se chamar A Origem de Tudo. Essa aula vai se chamar A Origem de Tudo. De novo, a aula vai se chamar A Origem de Tudo. Ó, tem gente aí que já se inscreveu. Vai se chamar A Origem de Tudo. Vai aparecer para você aí também, porque você vai ser capturado aí no meu Pixel, porque você está aqui interagindo. Então, aí quando você vê, você se inscreve. Nós vamos estar numa sala ao vivo, né, como o Zoom, assim, e eu vou dar aula por 4 ou 5 horas, algo assim para destravar, para romper, algo disruptivo, ok? Ó, muita gente já se inscreveu. Então você que não se inscreveu, clica no link aí na minha bio, ok? E se inscreva, tá? Dia 24 de outubro, a partir das 14 horas, ok? Eu vou estar lá em Belo Horizonte, eu vou dar essa aula ao vivo, direto de Belo Horizonte. Nós vamos ter uma estrutura para poder abençoar a sua vida, ok? Um beijo no teu coração, fique com Deus e guarde os princípios de hoje. Você que aí que é bom com arte gráfica, faça um banner com os princípios de hoje, poste no seu Instagram, poste no seu stories, no seu feed, me marque, que eu quero compartilhar isso. Qual que é o primeiro princípio de hoje? As virgens prudentes disseram não para as imprudentes quando essas pediram azeite. Então, aprender a dizer não, ok? É a lição mais importante dessa noite. E a segunda lição de hoje, importantíssima também, é caminharmos com reservatório. Caminharmos com uma vasilha, uma reserva de azeite, com uma gordura a mais para queimar. Você pode aplicar nas suas finanças? Pode. Eu não estou falando de dinheiro aqui, nem de religião, né? Mas e todos os princípios do reino podem ser aplicados na sua fé, pode ser aplicado nas suas finanças, pode ser aplicado em tudo na nossa vida. Eu decidi, me comprometi a aplicar esses princípios e dar testemunho deles. Então, estou te desafiando para você fazer isso comigo também, tá bom? Já acabou? Acabou. Amanhã tem mais, ok? 23h07, 23 horas e 7 minutos, eu espero por vocês. Um beijo no coração, que Deus te abençoe. Não esquece de ir lá no meu feed, de comentar sobre os princípios dessa noite. Não esquece de ir lá no meu feed, vai lá debaixo da última postagem, escreve lá. A live fica gravada até amanhã, meio-dia, vai estar disponível para vocês, ok? Mudança de mentalidade, ó. Você que está aí em casa, ó, faz assim comigo, ó. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Bate uma foto sua assim, ó. Esse sinal é símbolo de mudança de pensamento, mudança de mentalidade. Faz assim comigo. Faz assim, ok? Bata uma foto, uma selfie sua assim. Posta no seu stories. Me marque, que eu vou compartilhar no meu stories só os que estão mudando a mente, só os que estão mudando de mentalidade, só aqueles que estão passando pela metanoia. Faz assim, ó. Essa é a posição, tá? Esse é o símbolo da metanoia. Todas as vezes que eu fizer assim, ó, você sabe que é metanoia, mudança de mente, transformação, metamorfose, né? Metamorfose, metanoia. Essas palavras todas têm a mesma origem, que é uma mudança total, completa de mentalidade, mindset totalmente transformado. Então esse é nosso sinal, essa é a nossa marca. Ok? Faz assim, faz uma selfie de você assim, pede para alguém bater a foto para você assim,
ok? E posta no seu stories, me marca. Quero ver quanto você está comprometido com essas nossas lives. E amanhã, 23h07, eu espero por você. Um beijo no teu coração aí. Fique com Deus. Eu amo tudo isso. Eu amo o reino. Eu amo essa mensagem. Eu amo vocês. Deus abençoe.